Brasil, a gente trabalha basicamente com forrageiras de clima tropical, visto as condições que a gente tem no país, né? A gente está numa região quente, no extremo sul da Bahia, onde as forrageiras tropicais se adaptam muito bem, desenvolvem muito bem. Essas forrageiras tropicais, ela têm algumas características, né? Uma delas é essa de perfilhamento. A gente pode ver que aqui tem uma planta e logo na base dela já tem uma outra planta, né, um outro perfilho aqui, uma brotação basal saindo, né, e isso é que dá perenidade ao pasto, né. O pasto é uma cultura perene porque ele vai emitindo perfilhos, né, e esses perfilhos vão dando continuidade. Então o animal vai pastejando, alguns perfilhos vão morrer, outros vão se sobressair e isso dá a perenidade do pasto, né. Outro aspecto interessante, e isso é importante no manejo da pastagem, é a altura da gema apical da planta, que é onde que vão sair essas brotações que estão mais acima, né? A gente tenta ao máximo preservar essas gemas, porque essa brotação, quando vem de cima, ela acaba sendo mais rápida, então o pasto consegue se recompor de forma mais rápida, né? Quando a gente abaixa o resíduo, que tem que ter esse resíduo acima, um pouco dessa altura, quando o animal pasteja e consegue comer, consegue ingerir essa gema apical, a planta tem que se fazer valer da brotação basal, que é mais demorada, gasta mais energia da planta. Então o pasto muitas vezes não consegue voltar na velocidade que a gente imaginou e isso acaba descobrindo o solo, dando oportunidade de invasoras na área, né? A planta invasora ela aproveita essa oportunidade que a forrageira está lenta para se desenvolver e acaba tendo oportunidade de desenvolver na área. Então a gente, quando faz o manejo, a gente tenta preservar essa gema apical, né? A gente pode notar aqui, pela altura que está aqui, que está realmente em torno de 20, 25 centímetros a brotação da gema apical, né? Então se o animal, no caso desse capim, a gente tenta manejar o pasto com 25 centímetros. Ou seja, a fim de preservar essa gema e a brotação futura vir a partir dela, né? Quando o animal ingere essa gema, vai acontecer do pasto demorar mais para voltar e a gente retardar ou reduzir a lotação, né? A gente não vai conseguir trabalhar com a mesma lotação, mesmo fazendo as adubações, a gente vai notar que o pasto vai demorar mais para se desenvolver. Aqui a gente vai falar agora sobre alguns fundamentos do manejo de pastagem e talvez um dos aspectos mais importantes do tema, né? Que é a altura de resíduo ou sobra de pastagem e o período de descanso de cada forrageira, né? Isso é definido em função da forrageira que a gente está utilizando, né? A gente tem várias forrageiras que podem ser usadas para pastejo, como capim-elefante, o mombaça, né, da família do pânico, mombaça, Tanzânia, as braquiárias, braquiarão, braquiária decumbens, o Cynodon, né, o Tifton, o Gigs. Então assim, cada uma forrageira dessa tem um manejo, uma exigência em fertilidade e um manejo apropriado. Algumas espécies mais exigentes, como mombaça, Tifton, vão depender de uma fertilidade de solo também muito adequada para ter o desempenho adequado. Mas de forma geral, eu vou falar aqui de algumas forrageiras e a gente vai deixar na descrição do vídeo essas recomendações. Mas basicamente, para capim-elefante, eu teria que ter um período de descanso aproximadamente de 40 dias, e deixar também um resíduo aproximado de 40 centímetros. Para o mombaça, o MG5 também, que é apesar de ser uma braquiária, mas o manejo é muito parecido com o mombaça, seria um descanso em torno de 28 dias, né, e uma altura de resíduo, ou seja, os animais têm que sair quando essa forrageira atingir em torno de 35 centímetros. O braquiarão, eu consigo trabalhar com ele com 30 dias de descanso e um resíduo por volta dos 25 centímetros. A braquiarinha, ou australiano, ou braquiária decumbens, eu consigo trabalhar com 26 dias mais ou menos de descanso e 15 centímetros de resíduo. E o Tifton, a família Cynodon, o Gigs, o Tifton, eu consigo trabalhar com 18 dias de descanso, né? A gente tem que dar 18 dias de descanso para essa forrageira e trabalhar ela com 5 centímetros de resíduo. Isso é a base do manejo, a gente tem que ficar muito atento a isso.
Dependendo da época do ano, dependendo da forrageira, a gente vai ter que fazer uso de algum equipamento para acertar esse resíduo, né? Uma roçadeira para a gente poder acertar o resíduo para ficar uniforme a rebrota. E falando em escolha da área, quando a gente vai partir para o sistema intensivo, como é que a gente faz a escolha da área de piquete, né? Essa área ela tem que ser escolhida em função da fertilidade, claro, mas nem sempre é possível a gente ter uma área muito fértil na propriedade, visto que às vezes a área que a gente tem disponível é uma área mais fraca um pouco. Então assim, se a gente trabalhar com uma correção e uma adubação dessa área, é possível também que a gente faça essa fertilidade ao longo do tempo, né? Outro aspecto, proximidade da sala de ordenha, para os animais não andarem muito, ficarem o mais próximo possível do sistema da sala de ordenha. Outro aspecto importante é a sombreamento, né, para a gente colocar, para essas vacas terem conforto térmico. A gente recomenda sempre, quando vai fazer plantio de árvore, fazer o plantio no sentido norte-sul, né, para você ter o sombreamento ao longo do dia debaixo das árvores. Quando a gente planta leste-oeste, você vai ter a sombra só no meio do dia, né? De 11 horas até 1 hora da tarde você tem sombra, daí para frente a sombra já foi embora. Então a gente planta no sentido norte-sul, que eu tenho a projeção da sombra da árvore o máximo de tempo possível na área de descanso. A disponibilidade de água, né? É um aspecto importantíssimo, a questão da água, para os animais consumirem. E como é que eu faço para determinar, observar todos esses aspectos, como é que eu vou fazer para determinar a quantidade de piquete, né? Eu vou determinar da seguinte forma: a gente trabalha para gado de leite, para vaca em lactação, com permanência de 1 dia, ou seja, o animal come 1 piquete por dia. Então se eu tenho, a fórmula que a gente usa é essa: se eu tenho uma forrageira, exemplo da braquiária, por exemplo, eu tenho 30 dias de descanso e 1 dia de permanência, eu vou colocar 30 dividido por 1 dia de permanência, mais 1. Por que mais 1? Porque é o dia que o animal está comendo, né? Então eu tenho que colocar esse 1 a mais para proporcionar o descanso que eu estou esperando para a forrageira. Então nesse caso aqui, são 30 piquetes. Se eu fizer a conta reversa, eu vou notar que a forrageira está tendo 29 dias de descanso. Por quê? São 29 dias de descanso, dividido por 1 dia de permanência. O resultado, 29. Mais 1, que é a reserva que eu tenho. Então, dariam 30 piquetes, que é o que ele tem hoje aqui na área, 30 piquetes. Se eu for trabalhar com outra forrageira, por exemplo, com o Tifton, eu falei que em torno de 18 dias de descanso. Mas para facilitar o mapeamento da área e para o projetista que for fazer os piquetes, geralmente a gente trabalha com o número de piquete par, né? Então eu vou colocar 18 piquetes. 17 dividido por 1 daria 17, mais 1. Então ele tem 18 piquetes e 17 dias de descanso. E assim por diante. A fórmula também para essa determinação do número de piquetes a gente vai deixar descrito aqui como é que faz. Mas é bem simples. Para animais de recria, vaca seca, animais com a exigência menor, aí eu posso usar períodos de descanso períodos de permanência um pouco maiores, né? Para o mesmo período de descanso. Para gado de corte também eu posso usar períodos de permanência um pouco maiores, de 3 dias, 4 dias, até 1 semana, mas num caso extremo, né? A partir de 1 semana a gente começa a ter problema, porque o animal pasteja, e aí ele ainda está no sistema quando aquele primeiro capim que ele pastejou começa a rebrotar. E aí ele começa a comer a rebrota, né, do capim. Então não é interessante. Então em torno aí para vaca seca, animal de recria, em torno de 3, 4 dias de permanência no piquete, tá de bom tamanho. Então se a gente for fazer um cálculo aqui para um braquiarão, 30 dias de descanso, dividido por 3 dias de permanência, a gente chegaria no resultado de 10. 10 mais 1, 11. Né? Então com 11 piquetes a gente proporcionaria 30 dias de descanso e mais 3 dias de permanência em cada piquete. E assim a gente faz a conta para as outras forrageiras. Outro aspecto importante quando a gente vai fazer a alocação da área de piquete é determinar os locais de sombra, como eu já falei em questão do bem-estar, né, e a área de descanso.
A área de descanso a gente coloca em torno de 6 a 10 metros quadrados por vaca, né, para proporcionar uma área que não vai formar muita lama, os animais têm um espaço razoável para poder se locomover, e em torno de 2,5 metros quadrados de sombra por vaca, né. Outra coisa que a gente tem que dar uma atenção especial é aos corredores, né. A gente tem que lembrar que os animais precisam de um espaço para se locomover nos corredores, e a gente tende a fazer esses corredores estreitos demais, tentando economizar a área, né, ou aproveitar o máximo de área possível. Mas isso tem um certo limite, né. Os corredores a gente pode confeccionar eles aí em torno de 3 metros até 10 metros. Isso vai depender muito do trânsito de animais e do tamanho do módulo, né. Quando eu trabalho com agricultura familiar, uma agricultura com a pecuária leiteira que tenha menos animais no módulo, um módulo, por exemplo, de 1 hectare, que eu vou trabalhar ali no máximo com 8 a 10 vacas nessa área, de média do ano. Então, quer dizer, eu tenho um trânsito de animais que não é muito intenso. Se for uma ordenha só, eu só vou ter esses animais transitando no corredor, saindo do piquete e voltando para o piquete uma vez por dia. Se forem 2 ordenhas, esse trânsito já acontece 2 vezes ao dia. Se for um módulo maior, módulo de 3 hectares, com a lotação parecida, de 10 animais por hectare, de 10 animais por módulo, eu já vou trabalhar com 30 animais. Então, um trânsito de 30 vacas 2 vezes ao dia, primeira ordenha e segunda ordenha. Então, tem que fazer um corredor um pouco mais largo, porque se esse corredor for muito estreito, além do problema de locomoção, eu vou ter muito problema com lama, com formação de atoleiro, né, nesse piquete, e até um certo ponto de causar problema de casco e vários outros problemas sanitários nos animais também, como infecção de úbere por transitando na lama. Dentro ainda do manejo de piquete, né, de pastagem em piquete, a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente tem 4 fatores que determinam o sucesso do manejo. Primeiro, temperatura, né? A gente trabalha com forrageiras de ciclo C4, ou seja, são plantas que são exigentes em calor. A luminosidade, andam aliadas. Nutrição é um terceiro fator. E água, né? A nutrição e água a gente pode até controlar. A nutrição via adubação e a água se a gente tiver condição de fazer irrigação na área. Agora, a luminosidade e a temperatura são fatores que a gente não consegue controlar, mas a gente tem que monitorar. Então, o ideal é que a gente que a gente tenha na propriedade um termômetro de máxima e mínima, né, e um pluviômetro, para a gente estar sempre acompanhando a quantidade de chuva e a temperatura média. Lembrando que as forrageiras são muito exigentes em temperatura, inclusive abaixo de 15 graus, a maioria das plantas forrageiras param o crescimento. Então, quando a gente entra no inverno, ou no outono e já começa a esfriar, a gente começa a ter uma perda de produtividade porque a planta é exigente em temperatura. Trabalhando com forrageira, o período crítico que a gente enfrenta no ano é aproximadamente do dia 20 de maio até o dia 20 de julho, né? É onde a gente tem um menor fotoperíodo, com um período crítico ali na semana do dia 20 de junho, né? Que é a semana que entra o inverno, né? A gente tem o dia mais curto do ano, na entrada do inverno, e aí a gente tem pouca luminosidade e coincide com a época mais fria. A gente que está no hemisfério sul, é a época mais fria do ano, né? Então a forrageira, ela, por mais que a gente tenha água e nutrição da planta, mas a gente não tem temperatura e nem luminosidade. Então fatalmente essa planta vai desenvolver menos. Então a lotação vai diminuir. É onde a gente tem que ter algumas estratégias, né, como plantio de cana para fornecer no inverno, ou silagem, outra forrageira qualquer que a gente cultive no verão para poder guardar essa forrageira para ser consumida no período do inverno. Quando a gente está falando de alocação de piquete, uma das coisas que a gente tem que ficar bastante atento é no tamanho e na proporção desses piquetes. O tamanho, quando a gente está iniciando um trabalho, né, de intensificação, a gente nunca recomenda o produtor fazer uma área muito grande, né? No máximo aí 1 hectare, porque é um manejo diferente, é um manejo novo e que vai também ter uma despesa um pouco maior. Claro que isso vai trazer um benefício e vai se pagar,
né? Mas é uma coisa que o produtor ainda não está acostumado. Então, a gente sempre recomenda, começa pequeno, com menos animais, com área menor, para poder aprender a manejar o sistema. E depois que já estiver manejando, que já estiver trabalhando com o resíduo correto, né, aprendendo que tem que deixar sobrar um pouco de forragem para esse capim ter uma rebrota mais vigorosa e a gente poder trabalhar com uma alta produção de forragem e também aumentar essa lotação, a gente consegue futuramente estar trabalhando com a fertilidade do solo, né, fornecendo adubação, fornecendo os nutrientes para essa planta expressar o máximo potencial. Mas voltando um pouco aqui, em relação à proporção, né, do piquete. O que é a proporção? Qual a proporção ideal de um piquete? O ideal seria que ele fosse quadrado, né? O ideal é que se ele tivesse 10 metros de frente, tivesse 10 metros de fundo, seria o ideal. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, dependendo da área que a gente está trabalhando, dependendo do formato, dependendo de várias outras coisas. A área é irregular, faz divisa com o vizinho e tem um bico ali de terra ali, que é o que vai ser o módulo. Então a gente não consegue trabalhar com a área 100% regular. Então a gente tem que fazer muitas vezes algumas alterações aí no formato do piquete. E esse formato ele tem que obedecer uma certa proporção que a gente fala que é no máximo de 3:1. O que seria 3:1? A gente está num módulo aqui que foi construído no limite dessa proporção, que ele é 10 metros de frente por 30 de fundo, né, de lateral. Sempre que a gente vai trabalhar com essa proporção, é o máximo. De cada 3 metros que ele tem de lateral, tem um de frente. Quando a gente extrapola essa proporção, por exemplo, eu tenho um piquete de 10 metros de frente por 40 de lateral, eu começo a ter um piquete muito comprido, né? É o piquete corredor. Isso do ponto de vista de manejo, não é interessante. Por quê? Os animais começam a pastejar muito na entrada do piquete, né? No começo da linha de pastejo, e deixa sobrar o fundo do piquete. Começa a ter menos pastejo no final do piquete. Isso vai causar uma irregularidade no consumo, né, e, consequentemente, uma irregularidade também na rebrota do capim. Então, sempre que a gente for trabalhar com piquete, respeitar essa proporção no máximo de 3:1, lembrando que a forma quadrada seria a mais adequada. Um outro conceito que a gente trabalha quando fala de forrageira é unidade animal. O que é uma unidade animal? A grosso modo, uma unidade animal é um animal de 450 kg de peso vivo. Mas se a gente for estimar quanto que um animal desse come, ele consegue ingerir de 2 a 2,5% do peso vivo dele em matéria seca. Então, numa conta mais específica, seria um animal que come 10 kg de matéria seca por dia. Isso é uma unidade animal, né? Isso é importante porque quando a gente trabalha com lotação, geralmente o produtor fala, quantas vacas vão caber no meu módulo de pastejo rotacionado ou no piquete, e é errado a gente falar, vai caber 8 vacas, vai caber 10 vacas, né? A gente sempre fala e faz os cálculos para atender uma lotação de 10 unidades animal. Agora, essa unidade animal vai depender do peso dos animais. Se as vacas pesarem 450 quilos, cada uma vai ser uma unidade animal. Mas se a gente colocar, por exemplo, animal de 550 quilos, eu tenho 1,2 unidades animal, né? Então, a hora que eu fizer a conta de 10 unidades animais que cabem nesse modo de pastagem, não vão ser 10 vacas, né? Vai ser menos, a conta vai cair um pouquinho. Isso é importante na hora de fazer as contas, porque a gente talvez gere uma expectativa no produtor que ele vai colocar as 10 vacas. Mas na hora da adubação, se ele quiser colocar as 10 vacas, dependendo do peso médio das vacas, ele vai ter que aumentar essa adubação para a forrageira corresponder também no aumento de produção. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas
empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.